Estamos aqui ao vivo, direto da Porto Studio, seu estúdio de podcast. Então, o seu podcast traz aqui para Porto Studio, edifício de Aracati Empresarial, sala 306. Será uma honra poder acolher você com a sua ideia, com a sua proposta, com o seu conteúdo. Vem conhecer aqui a Porto Studios. Eu recebo duas campeãs cristãs e do direito. E nós estamos aqui para falar exatamente isso, repercutir. Um evento que aconteceu na última segunda-feira, uma campanha extraordinária, apaixonante. Justiça por Elas, plantando sementes de acolhimento e de esperança. E olha, elas semearam, ativaram, foi uma segunda de ativação dessa proposta incrível e foi uma proposta que conseguiu congregar várias entidades, várias instituições, vários operadores do direito com o saber singularizado de cada um, de cada uma. E hoje estamos aqui recebendo a doutora Alda Baimer e a doutora Ana Letícia Figueiredo. Tudo bem, doutora Alda? Que honra ter você aqui no nosso podcast Justiça por Elas. A honra e o agradecimento é nosso, bispo. Em nome do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, eu quero agradecer a oportunidade por nós estarmos aqui. O senhor, na realidade, que desde o início abraçou essa campanha, convidou também mulheres e homens para se fazerem presentes ali no auditório na segunda-feira. E graças a Deus que o lançamento foi um sucesso, para a honra e glória do nosso Deus. Graças a Deus. E a gente está no Agosto Lilás, que é o mês de conscientização, de combate da violência doméstica, da violência contra a mulher. E a minha querida doutora Ana Letícia, seja bem-vinda aqui ao Justiça por Elas Cast. Obrigada, bispo, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, laureada aqui pela minha grande amiga, professora e advogada, doutora Alda Baimer, que quis Deus nós estivéssemos também agora ombreadas nessa causa que para mim tem sido uma missão. Muito obrigada. Verdade. E o reino de Deus é relacionamento. Então, quando a gente vê as forças se unindo, as pontes e ações profundas acontecendo para ajudar uma mulher que ainda está vulnerabilizada, fragilizada, sem saber a quem pedir socorro, né? Nós temos muitas mulheres enclausuradas, feridas, impotentes, sangrando já há muito tempo, infelizmente vindo de relações abusivas, e muitas vezes o abuso começou em casa, num lar disfuncional, o próprio pai autoritário e que machucava com as palavras, né, que feria com as palavras, há muitas assim, e aí terminou se envolvendo também num relacionamento abusivo e traz a carga de um casamento tóxico, um casamento onde os abusos acontecem diariamente, e ela vai, né, sangrando, se submetendo a essa situação. Doutora Baimer, você que é especialista no direito de família, já tem acompanhado muitos casos, tem ajudado muitas mulheres, né, tem estendido a mão para muitas delas para alcançar a libertação de tudo isso. Com certeza, bispo. E é interessante destacar, na realidade, que quando nós pensamos nessa campanha, e aqui eu estou com a doutora Ana Letícia, que além de ser uma grande colega de profissão, né, que eu admiro bastante, Ana também é uma serva do Senhor. Exatamente. E o que a gente percebe, bispo, enquanto profissionais que atuam no direito e também advogadas que estão ali dentro de congregações, não é verdade, Ana? Exatamente. Que essas mulheres precisam de ajuda, não apenas mulheres que fazem parte de qualquer organização religiosa, mas qualquer mulher que é vítima de violência doméstica, ela precisa de ajuda. Mas por que a campanha Justiça por Elas, ela focou na questão das organizações religiosas? Porque recentemente foi feito aí um estudo de 2013 até 2023 pela agência Data Senado,
E esse estudo, ele constatou que aproximadamente 80% das mulheres que são vítimas de violência católica, elas declinam que elas possuem alguma denominação religiosa. A maioria se dizia católica, a maioria, 46%, vinha 35% de evangélicas e as demais outras denominações, e apenas 1% dessas mulheres declinaram que não tinham religiões. Dentro dessa dinâmica, quando o pesquisador ele foi abordar como é que essa religião ela interferia na vida dessa mulher no aspecto em relação à violência, foi perguntado a essa mulher para quem ela solicitava ajuda. 52% solicita ajuda para a família. Sabe qual é a segunda instituição para quem essas mulheres pedem socorro? Para as igrejas. Então, hoje, a igreja é a segunda instituição mais procurada para que essa mulher ela tenha um acolhimento ali, de certa forma, espiritual, material, um acolhimento muitas vezes psicológico. Até porque, como o senhor falou, uma mulher para romper um ciclo de violência, bispo, eu que lido com essas situações diariamente, eu constantemente me emociono, porque de fato não é fácil. Aparentemente, você olhar determinadas situações de violência doméstica e dizer assim, nossa, essa mulher tem pessoas que chegam a constatações absurdas. Essa mulher gosta de apanhar. Que mulher que vai gostar de apanhar? Nenhuma não mulher. existe, gente. Na realidade, quando você vai estudar o fenômeno do ciclo da violência, você percebe que existe uma série de fatores. Então, por exemplo, às vezes essa mulher é dependente financeiramente desse homem, às vezes essa mulher é dependente emocionalmente desse homem, às vezes essa mulher está dentro da igreja e ela tem uma formação religiosa que para ela é muito importante e preponderante. E às vezes ela não sabe como enfrentar esse desafio de ter o princípio bíblico ali na sua formação, mas de ter que romper com esse ciclo da violência. Então, todos esses foram os fatores, os estudos que levaram à formação da campanha Justiça por Ela, com o objetivo de combater essa violência no âmbito de toda e qualquer organização, principalmente as religiosas, mas também oferecer treinamento para esses líderes espirituais, oferecer informações, como é que pode se dar essa informação básica de como essa mulher pode se socorrer, por exemplo, na delegacia da mulher, que número que ela tem que ligar, como é que ela pode pedir um auxílio de um psicólogo, um terapeuta, será se ela tem direito a alimentos? Essas informações básicas serão repassadas, assim como também será dado treinamento para todo e qualquer líder espiritual que estiver disposto a estar conosco nessa missão. Olha, eu cresci num lar muito amoroso. E eu estava comentando aqui antes de entrar no ar que o pai, a figura do pai, e aí a gente lembra logo da parábola do filho pródigo, porque o protagonista ali é um pai amoroso, que nunca desistiu dos filhos, né, mas o filho caçula, que na sua rebeldia achava que podia viver sem o pai e tudo. A mãe não aparece na parábola. Certamente, claro, teve a mãe, não sabemos se a mãe, contada na história da parábola do filho pródigo, tinha falecido. O certo é que ela não é citada. Entretanto, o pai está ali. E é um pai que a gente vê que é um pai que tenta conduzir os filhos, um pai exemplar, trabalhador, dono de uma propriedade, se sacrificou para ter que dar a parte que cabia ao filho caçula, né? Ele certamente teve um prejuízo, que teve que vender alguns bens para dar a parte que lhe cabia ao filho, e, na verdade, juridicamente nem era certo, porque o pai precisava morrer para que o filho pudesse herdar. Mas ele, ainda assim, meu filho, tem certeza que você quer, deu a ele. E o meu pai, ele nos ensinou, e ele sempre falava,
nós somos 3 irmãos e uma mulher. O papai sempre falava, homem que é homem não bate mulher. Isso era uma coisa que ele falava, sempre. Né? Tratar com carinho. E era muito gostoso para a gente, filhos, crescer num lar onde ele podia celebrar a masculinidade dele saudável, e beijava a mamãe, abraçava, e ele sempre dizia, cada dia que passa eu estou mais apaixonado por essa morena e tudo mais. E aí, na velhice, ele dizia, eu ainda faço o trem das 11 direitinho. Eram coisas que ele falava, né? E era muito gostoso de ver aquela relação deles, de amor, de carinho. E eu tive, inclusive, a honra de, quando eles completaram 35 anos de casamento, de celebrar o casamento deles. E foi uma realização de um sonho, porque eles não se casaram na igreja, eles se casaram em casa. Então, o juiz, na época, foi em casa, o juiz civil foi na casa do vovô e eles casaram. Então, a mamãe tinha um sonho de entrar na igreja. Então, os filhos se organizaram, e a Milka me ajudou muito a organizar lá, a decorar a igreja e tudo. Aí foi engraçado que ele perguntou, vai ter lua de mel? Eu disse, vai ter lua de mel. Aí eles foram em lua de mel para Barreirinhas, aquela coisa toda. Então, teve toda essa celebração, que a gente recorda ele hoje com afeto, mas as lições ficaram. Então, sempre me vem a consciência, homem que homem não bate mulher. Então, isso é uma coisa que nós temos que falar para os nossos filhos, os filhos homens principalmente, que essa educação começa em casa. Eu me lembro de uma campanha que a gente lançou pela Direito Religioso, né? Comissão de Liberdade Religiosa, Direito Religioso, que essa educação já começava em casa. Sim. Né? A questão da tolerância, né? Começa em casa, então os pais vão ensinando, mas aí a gente novamente volta à figura do homem, a figura do pai, a figura do marido, que está falhando nisso. É ele para ser o vetor. Então, lá em casa, a gente conseguia ter uma família saudável, porque o nosso líder principal, né, o pai, o patriarca, ele era esse vetor da saúde, que nos encaminhou para Cristo, que direcionava a nossa família, que fazia o culto doméstico, e a gente podia testemunhar a simplicidade do gesto, do carinho, de dar flores, de tudo. Então, era uma cultura que ia sendo criada, como você falou. O exemplo ele vai arrastando, e ele vai muito mais do que as palavras. Né? Então, isso, de fato, é muito forte e necessário. E aí, Letícia, a gente entra agora nessa questão do abuso religioso e como nós, pastores, temos que lidar com isso. Porque o que acontece na maioria das vezes? A gente precisa trabalhar até a última instância a reconciliação. Sim. É o que a doutora Alda e que você faz também, sempre quando atende um casal que estão querendo se separar. Então, a gente trabalha a reconciliação, a conciliação, mas aí chega um momento que o abuso já está muito acentuado, além das agressões verbais, das agressões físicas. Quer dizer, a gente não sabe do que aquela pessoa é capaz de fazer. Né? E aí eu sempre conto isso e contei novamente quando a doutora Alda esteve na rádio, que veio uma senhora machucada, estava com óculos escondendo os hematomas nos olhos, ela tinha apanhado. Então, a minha orientação para ela, na época não tinha a Casa da Mulher Brasileira, mas já tinha a Delegacia da Mulher no centro. Sim. Então, diante da agressão que eu vi, eu orientei ela, disse, olha, mãe, você tem que denunciar. Você precisa falar, porque qual é a garantia de segurança que a gente vai ter e tal, né? Eu falei, disse, olha, a gente quer muito que haja uma restauração e tudo, mas a minha preocupação agora é com a sua vida. Né? Aí, para minha surpresa, ela se reconciliou. Ela não foi na delegacia, ela voltou lá para o marido agressivo e contou para ele que eu aconselhei ela denunciá-lo. Né? E aí, resultado, uma semana depois ele foi na igreja com um revólver para me matar. Uhum. E aí eu sempre conto esse fato quando eu estou aconselhando alguma mulher que está sofrendo abuso, né? De olha, gente, olha a situação. Depois você vai lá e se reconcilia com ele. Ele foi dizer que eu que falei para você ir na Casa da Mulher Brasileira, né? Então, acontece muito e tem acontecido isso. E vocês acompanharam, né? E chocou o Brasil. É uma mulher ensanguentada
o cara sendo preso, já está no camburão, e ela gritando para soltar ele, tudo, e a polícia militar ali sem saber o que fazer, né? E ela dizendo, eu amo ele, eu quero ele, não sei o quê. Quer dizer, aqui a questão realmente da dependência emocional, né, doutora? Sim. Bispo, professora Alda, assim, esse tema, violência doméstica, dentro das organizações eclesiásticas, sempre foi um tema muito caro, muito sensível e que ninguém queria falar. Só que de uns tempos para cá, nós temos levantado a saia mesmo, né, do que está por debaixo do pano, do que muitas vezes a gente colocou para debaixo do tapete, porque existem situações como essa e até piores. Eu conheço casos que conseguiu matar, inclusive, o pastor. Meu Deus. Certo? Então, assim, só que um exemplo mau não pode arrastar outras vitórias que já se conseguiu em termos de violência contra as mulheres. E o fato é que o que acontece? Nós fomos criados, eu me lembro, o bispo nasceu no meio cristão, eu tenho alguns anos, a professora também, de que tudo era pecado. Então, havia realmente uma consolidação de que você poderia apenas orar ou jejuar e que poderia ocorrer uma transformação ou cura. É claro que existem esses elementos que são inerentes à fé cristã. Só que nós precisamos evoluir no sentido de que a informação, o conhecimento, o esclarecimento, ele é necessário para que haja uma mudança de mentalidade, para que haja realmente uma metanoia e que a gente possa tirar esse véu de ignorância, porque a ignorância é mortal, meu povo morre por falta de conhecimento, para que a gente evite muitas situações que estão chegando nas nossas igrejas. Como a professora Alda trouxe estatísticas aqui alarmantes, 50% as cristãs evangélicas, 80% cristãs católicas. Isso é algo que nós não podemos fechar os olhos. É muito alto. É preciso trazer para o debate, é preciso trazer para a mesa da igreja, é preciso trazer para o altar, porque tem pessoas que estão vindo com o olho roxo para o altar. E quando se trata de organização religiosa e que isso envolva líderes, aí o corporativismo eclesiástico é maior ainda. Porque a gente tem a mania de querer tratar como pecado aquilo que é crime. Nem todo pecado é crime. Vocês estão ouvindo, gente? Então, nós temos que repetir isso aqui, né? Crime é crime, pecado é pecado. O crime ele é um pecado? Mas ele não pode ser reduzido a um mero conceito de pecado. Ele tem repercussões jurídicas. E o que tem acontecido? Nós temos... Violência doméstica é crime. É crime, não tem por onde correr. Certo? Inclusive, os vários tipos de violência, psicológica, patrimonial, física, porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente pensa só na física. Não, é muito além, né? É muito além. E a gente precisa dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, as mulheres cristãs aí, professora e o bispo, como que, olha só o calabouço, o abismo profundo que ela está. E que talvez, muitas das vezes, nós não estejamos dando ouvidos e elas estão gritando de forma ensurdecedora, porque ela pensa que o conceito de mulher é o quê? Provérbios 31. Se ela começa a expor isso, ela falhou como mulher, ela falhou como esposa sábia, ela falhou como mãe, porque ela vai, de repente, começar a criar um ruído na família dela, ela vai, talvez, afastar o pai dos filhos, ela vai expor aquela pessoa para a igreja. Aí ela começa a invocar aqueles versículos, o amor tudo suporta, Deus odeia o divórcio, precisamos amar quem nos odeia. E aí vários sentimentos começam a se misturar nessa mulher e ela começa realmente a ficar refém de paradigmas teológicos errôneos, usando textos fora de contexto para pretextos para esses tipos de comportamento. Então, quando a campanha veio voltada às organizações eclesiásticas, eu achei isso fenomenal. Inclusive, eu estava comentando com o bispo, não conheço a nível de Brasil algo que esteja nesse nível. Então, nós precisamos dar voz a essas mulheres que elas estão pensando que, se elas começarem a se movimentar ou pedir um socorro, elas vão estar cometendo um pecado. Então, elas serão julgadas por Deus. Então, olha como é que a ignorância realmente ela é mortal.
E a gente realmente assim precisa ser uma igreja não reativa, mas proativa. Porque a nossa justiça ela precisa exceder dos fariseus. Então a ideia é ser uma justiça preventiva e proativa, né? A gente não pode cruzar os braços, né? E é por isso que a gente provocou esse podcast, para você que está chegando agora, a campanha Justiça por Elas, plantando sementes de acolhimento e esperança, é uma proposta de conscientização da luta contra a violência contra a mulher, da violência contra a mulher. Eu estou aqui com a doutora Alda Baima e a doutora Ana Letícia. Você que está aqui assistindo a gente, participa pelo chat ao vivo, faça perguntas, você pode também contribuir, trazendo aqui seus insights, seus pensamentos, contribua conosco. Então, doutora Alda, a gente tem testemunhado ao longo da história, porque a maioria dos pastores termina dizendo, não, irmã, ore por ele, ore mais e tal. E, na verdade, para os jovens que estão nos assistindo, a vida vai te dar sinais. Se Sim. desde o namoro o cara já demonstra um ciúme patológico, doentio, né, que quer controlar tudo, toda hora, onde é que você está, por aí você já vê que não vai dar certo. Né? Se ele já demonstra ter um ciúme patológico doentio, se ele não é um bom filho, se ele não é um bom cristão, se não é um bom pagador, um trabalhador, mesmo que ganhe um salário mínimo, então sai fora desse relacionamento, entendeu? Você está vendo que isso não vai dar certo. A vida vai dar sinais. Agora, se você começou a conhecer uma pessoa, é um bom filho, amado pelo pai, amado pela mãe, é um cristão fervoroso lá na igreja, é trabalhador, batalhador, porque você tem que pensar nisso. Você tem que ter o homem, a gente espera do homem que ele seja um homem protetor e provedor. Sim. E todo homem sonha se casar com uma mulher que lhe traga paz. Né? Porque como é que a gente pode conviver com uma mulher que não produz essa paz no nosso coração? Né? Fica sempre um ponto de interrogação. Eu vi um casamento se acabar porque no dia de chá de despedida lá e tal, botaram uma plaquinha, ainda que fosse uma brincadeira, né? Mas isso não se faz, nem de brincadeira, né? Aí a noiva lá botou assim, quem comeu, comeu, não come mais. Aí não pode. aí você já pensou a situação? Aí o noivo disse, não, aí não dá. Então isso nem de brincadeira deve se fazer. Né? Porque todos nós podemos ter um passado sem Deus, mas você está vindo para um relacionamento, então o homem espera ter paz. Sim. Descansar, por exemplo, se você fica o tempo todo expondo a sua nudez nas redes sociais e tal, como é que uma pessoa pode ter paz? Né? Com pessoas lá o tempo todo cantando e tudo, aí você não tem paz realmente. Né? Então, doutora Alda, eu acho que esse é um trabalho que começa antes do casamento, que aí entra a questão da prevenção. Né? Porque muitas mulheres entraram num relacionamento tóxico, sabiam que era tóxico e permaneceram. Verdade. Não é verdade? E eu quero só fazer aqui dar uma colaboração aqui com a Ana, que todas aqui as constatações que a Ana fez, elas são muito relevantes no seguinte aspecto: violência doméstica é crime. E pecado é diferente de crime. Foi muito bom revelar Foi isso. Muito boa essa constatação. E eu estava aqui boquiaberta olhando para Ana, porque assim, Deus ele une propósitos. Sem dúvida. Em busca de uma missão. Isso. E na realidade, quando ele me fez pensar em Ana, eu não sei por que ele me indicou, mas agora eu não sabia até segunda, bispo. Mas eu tenho certeza que foi esse direcionamento de Deus, né? Por quê? Porque quando a gente está, vamos dizer, quando a mulher ela se propõe a ter um relacionamento, principalmente mulheres que são ali criadas dentro de um ambiente ali onde tem, vamos dizer, um ambiente familiar normal, tem perspectivas de sonho. Toda mulher, qual é a mulher que não quer evoluir profissionalmente, emocionalmente no aspecto familiar? Eu lembro que quando eu era
quando eu era, porque nós somos, na realidade, eu sempre fui criada perto das minhas primas, então éramos, assim, 5, 6 mulheres e um único homem, de netos da minha avó. E minha avó, ela sempre veio ali de uma ideia, é claro, onde havia a questão ali do homem que determinava as coisas no lar, mas o que eu percebia muito da minha avó, por exemplo. Minha avó sempre foi cristã, igreja adventista, uma mulher fervorosa ali, que estava o tempo todo orando, mas na hora dos direcionamentos familiares, quem dava esses direcionamentos, e de maneira totalmente saudável, sem impor, era minha avó. E o meu avô, ele tinha a figura de dar essa vida saudável. O que era essa vida saudável que o bispo disse e que a Lorena tão bem colocou como sustentabilidade que ela trouxe? É porque ele dava a paz que a minha avó precisava para que ela pudesse dar os direcionamentos, por exemplo, na escola que eles tinham junto, ou mesmo em casa, e ele não se importava dela ser vista ali como uma chefa da família, porque minha avó tinha uma liderança que já lhe era natural, inclusive na comunidade. E eu ficava brincando com ela, porque ela dizia assim: aprendam a cozinhar, porque para ser uma boa esposa tem que saber cozinhar. Aí as netas sorriam e disseram assim: mas a senhora não sabe cozinhar, vovó. Aí ela: não, mas é porque eu estou na escola. Mas por quê? Porque, veja, quando a gente está nesse ambiente, principalmente cristão, evangélico, ou de qualquer denominação, independente inclusive de ter religião, você tem sonhos. Tem sonhos de ter, por exemplo, uma família igual àquela da minha avó, onde meu avô sempre a respeitou, para que ela pudesse alçar outros patamares profissionais. E ele ficava sempre aqui na retaguarda dando apoio. Porque quando Deus levanta uma mulher, ele não quer que o homem sente. Sim. Né? Então, o seu avô estava lá na sua liderança, ela nunca ultrapassou a liderança dele, nunca subestimou, pelo contrário, sempre o respeitou, né, como líder, como patriarca da família. Agora, ela era aquela pessoa que realmente tinha liderança, que se comunicava melhor, né, porque é uma geração que os homens falavam menos e as mulheres falavam mais. Né? É verdade, bispo. E quando você tem uma criação dentro dessa percepção, então eu sempre tive ali, não, eu vou formar, mas eu sempre quis ter minha família, sempre quis me relacionar. E eu dizia assim: olha, tomara que Deus ponha um marido para mim, assim, assim, assado. Eu tinha muitas ideias na cabeça, né? Mas eu não tinha ideia, por exemplo, que eu iria casar com meu marido. Mas como foi um mandado de Deus, graças a Deus que foi Deus que escolheu. Então, assim, é claro que toda mulher, ela pensa em casar e ser protegida dentro dessa relação. Ela pensa em ter uma relação de urbanidade, de respeito, onde ela vai ser bem cuidada. Mulheres precisam de cuidado, segurança e amor. Elas querem isso. E os homens, eles já têm uma visão mais de proteção e de provimento. Eu percebo isso nitidamente porque eu atuo na área de direito de famílias. Então, mas tem mulheres que arriscam muito. Por quê? Porque, infelizmente, elas ingressam, às vezes, por dependência emocional. Bispo, hoje nós temos uma geração de muitas doenças emocionais. Demais. Muitas vezes as pessoas chegam até o meu escritório, Ana, elas buscam resolver um problema que não é jurídico, é emocional. E esse problema é emocional oriundo de um conflito familiar. E eu costumo esclarecer para elas: isso daí a senhora ou o senhor não vai conseguir resolver juridicamente. Eu estaria aqui mentindo para o senhor. Doutora Alda, mas a senhora não quer? Eu disse: não. Eu vou lhe explicar, vou lhe mostrar decisões jurídicas a esse respeito, mas deixa eu lhe pedir uma coisa. Se eu lhe der uma sugestão, o senhor vai seguir? Busque um terapeuta para o senhor tentar conviver dentro de uma outra realidade. Geralmente, aquelas pessoas que escutam minhas sugestões, raramente elas voltam até o escritório. Por quê? Porque o problema muitas vezes não é jurídico, é emocional. Sim. Agora, para as mulheres,
como elas têm esse lado afetivo mais aflorado, muitas apostam muito alto, se envolvem em relacionamentos onde você já sabe ali que existe um potencial agressor. Sim. Bispo, um feminicídio, Ana, nunca começa com um tiro. Sim. Não começa. Ele vai começar com um ciúme excessivo, Isso. com uma pessoa querendo te controlar O tempo todo. desmedidamente. Exatamente. E essa pessoa ela vai te afastar do teu ciclo familiar, do Isso. teu ciclo religioso, do teu ciclo laboral. Ela vai te deixar sem alternativas para que você possa pedir socorro. Por isso que as mulheres que estão nessa situação e estão inclusive dentro das nossas igrejas, Sim. elas perdem a identidade. Elas já não se reconhecem enquanto mulheres que podem ser diferentes. Infelizmente, o que acontece dentro dessa realidade é que muitas vezes essas mulheres punham seu cotidiano, elas consolidam aquela violência. Por exemplo, um homem que chega em casa e fica dizendo, você não presta para nada, Olha aí. nem a comida você não sabe fazer. Olha aí. É desse jeito. Cuidados. Rapaz, olha aí, o menino se machucou, tu não tem cuidado nem com o menino. A culpa sempre é sempre daquela dela, mulher, desqualifica. Sobrecarregada. Bispo, não existe um trabalho mais cansativo Não do tem. que o do Doméstico. lar. É verdade, é muito Então, cansativo. assim, e essas mulheres não são valorizadas por esse homem. E esses homens a subjugam, começam a destruir com o seu emocional e muitas vezes elas não têm forças para sair dessa E relação. mulheres que vivem um relacionamento até de sexo forçado, Sim. né? Às vezes até adoecida, até... Meu Deus, é um absurdo, estupro né? mesmo, às vezes dentro do casamento. Praticamente um estupro no casamento, acontece muito, né? Doutora Ana Letícia, eu tive a oportunidade de fazer parte das viagens de Paulo. Cheguei na cidade de Éfeso, uma cidade que me chamou muita atenção. Por quê? E aí Paulo vai doutrinar sobre Sim. isso, por causa da deusa Diana. Sim. Nós temos uma influência muito forte ali da deusa Diana, que termina por ser a padroeira da cidade, ser uma mulher forte, onde se buscava, né, a fertilidade, o poder. Então, a deusa Diana terminou influenciando o modo de vida da cidade e o patriarcado deu lugar ao matriarcado. Então, Paulo tem que fazer esse ajuste doutrinário. Ele escreve em Efésios, capítulo 5, mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Então, Paulo vai falar ali que ele não está falando sobre subserviência, sobre escravidão, não é isso. Né? Você está, né, sob uma missão que é a missão de amar, acompanhar o seu marido. Né? E ele tem que explicar isso porque Paulo encontrou uma igreja em que, devido à influência da deusa Diana, as mulheres eram que lideravam, que falavam, né? E os homens estavam ali totalmente apagados, né, na sua liderança. Então, os dois juntos na liderança, né? Porque o termo já está dizendo, é um casamento. Né? Então, é um casamento onde deve haver o respeito mútuo, deve haver uma equidade, um equilíbrio, onde o homem realmente é o cabeça, mas a mulher ela está ao seu lado para ajudar, para suavizar, para contribuir. Né? Então, por isso que Paulo teve que fazer esse ajuste e que uma deputada aqui do Maranhão terminou não se expressando mal e aí viralizou no Brasil todo porque ela estava querendo trazer um conceito machista. E muita gente interpreta esse texto como um versículo machista. E não é isso. Aí, por isso que, ao estudar a Bíblia, qual o contexto que Paulo falou isso? O contexto é a cidade de Éfeso, liderada pela deusa Diana, que era a padroeira dos Efésios. Sim. Então, Paulo tem que dizer, gente, olha, não é bem assim, calma, o homem é o líder, a esposa está lá para ser a companheira dele. É tanto que, imediatamente, Paulo vai dizer, depois de dizer, sejam submissos, ele vai falar de amor. Sim. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, é assim mesmo. Olha que responsabilidade realmente muito grande, né?
Bispo, esse, na verdade, para mim, é o versículo padrão, clássico, acerca de um protótipo de um casamento saudável. Perfeito. Então, assim, Paulo ele foi muito feliz em escrever esse versículo, só que as pessoas pegam só o submissão do Efésios 5 e tentam diminuir toda a completude, toda a riqueza que está. Efésios 5 é enorme. E não conhece o contexto. Não né? conhece o contexto e tira do contexto, né? Isso, quando você vê que um dos versículos é que o homem deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, que responsabilidade é essa que está realmente sobre o homem? É muito grande. É amar a ponto de morrer por aquela mulher. Qual é a mulher que está querendo morrer pelo marido? E o que ele pede, o que Deus pede para a gente, é só que a gente respeite, porque a gente está debaixo de uma mesma missão. Exatamente. Porque se você não compreende qual é a missão, que você faz parte de uma equipe como casal, você desanda a casa. Aí realmente você se torna aquela mulher tola. E ainda tem outro versículo que eu gosto muito de Efésios 5, que é Deus santificando, Cristo santificando a sua esposa pela palavra. Então, a palavra liberada sobre a mulher, sobre a esposa, é uma palavra de vida. É uma palavra de vida em abundância. Por isso que, quando nós interpretarmos o padrão bíblico de casamento, que é o de Efésios 5, o marido, ele precisa ser uma figura de Cristo. Então, é por isso que, às vezes, as mulheres, elas precisam entender que talvez, ou até os maridos, eles estejam em julgo desigual. Será que existe o padrão, aquele padrão eu estou vivendo? Porque, assim, o crente ele precisa ter frutos dignos de arrependimento, que evidencie que ele realmente tem uma vida proba, uma vida arrependida. Ele não pode simplesmente ser uma pessoa que é um espancador, que é um abusador. Aí, bispo, eu acho que ele entra na categoria de incrédulo. Então, eu quero dizer para essa mulher, que a gente está falando aqui de mulheres que também estão dentro das organizações eclesiásticas, e que nem tudo é ação demoníaca. Nem tudo é culpa do diabo. Às vezes é uma falta de equilíbrio emocional. Eu também sou partidária disso, professora Alda. Nem tudo você tem que levar para o lado espiritual. Às vezes... a gente não deve espiritualizar tudo, gente. Tem que ter muito cuidado com isso. E aí, o que acontece? A igreja, às vezes, ela fica refém de conceitos e, às vezes, de falta de informação teológica concreta, certo? Às vezes, a igreja ela resume o divórcio só a adultério e a abandono. Só que a violência doméstica ela é pior do que um abandono. Sem dúvida. Abandono violento de alguém que está de corpo presente, que já saiu, já foi embora, mas está lá só para espancar. Então, eu quero dizer que existe base doutrinária teológica para o divórcio à luz da palavra. Agora, cabe a um pastor, a um sacerdote, e aí eu acredito que nós precisamos ter protocolos, pastores, dentro das igrejas, talvez reformas do estatuto, assim como o judiciário tem feito um protocolo de perspectiva de gênero, e olha que as leis já existem há tantos anos, e agora que o judiciário resolveu abrir os olhos. Então, mas eu acredito que hoje a informação está bem veloz. A gente precisa ter protocolo de perspectiva de gênero para violências domésticas dentro da nossa casa. Então, assim, como a gente vai acolher essa mulher? Como é que vai ser um gabinete pastoral com essa mulher? Primeiro que tem que ser contra a mulher. Porque pastor não pode estar aconselhando mulher sozinha. Para evitar isso aí, viu, pastor? E é por de isso, querer matar o pastor. E é por isso que é o papel importante das pastoras. Sim, sim. Como quanto conselheiras, ajudando, porque é melhor que a mulher seja aconselhada por uma pastora ou pelo casal de pastores para dar um acolhimento, porque ela vai se abrir melhor de mulher para mulher, de coração para coração, né? Sim. Ela por elas, né? Então, é o ideal. Por isso, nós celebramos também a figura das pastoras, das ministras, das diaconisas, né, das presbíteras, das missionárias, porque elas têm um papel. E Jesus, no ministério dele, ele celebrou muito o ministério das mulheres. Né? Praticamente a diaconia que Jesus tinha era formada por Joana, Maria Madalena, Susana. Então elas fizeram esse trabalho, inclusive, de arrecadar fundos para manter o ministério de Jesus naqueles 3 anos. Né? Então elas têm a sua preponderância, a sua importância, e aí a gente precisa realmente ajustar isso. Eu acho que o pastor ele precisa, tendo em vista
tendo em vista, atenção, pastores que nos assistem, tendo em vista que a agressão doméstica é crime. Sim. E aí, De como a nome gente é crime, então você não pode encobrir um crime. Não pode. Não pode. Senão você vai ser cúmplice. Senão É o você é pecado, cúmplice. é o crime por omissão. Por omissão. Crime e pecado, porque aquilo Então, que você devia fazer e se não chega faz. uma pessoa lá cheia de hematomas, né, Justamente. abusada de todo jeito, e tá evidente o crime, você tem que dizer, ó, tem que entregar para as autoridades. Denúncia formal. Tem que entregar para as autoridades. Né? Agora, é claro que eu, por exemplo, no ano passado, eu tratei 2 casais. Né? Os homens me procuraram. Os homens me procuraram e confessaram que realmente eles tinham agredido as esposas, mas que eles se arrependiam muito e vieram buscar ajuda porque eles queriam mudar, e eles mudaram. Eles mudaram, foram discipulados, foram mentoreados. Aí foi um caso diferente, porque Sim. eles procuraram, as esposas procuraram, a minha esposa acompanhou as esposas e bati firme com eles. Olha, presta bem atenção. Né? Só existe uma possibilidade. Você tem que mudar. E a sua esposa vai me falar se você está mudando. Se não, a gente vai ter que entregar para as autoridades. Não tem outro caminho. Né? Isso acontece, e eu queria fazer um destaque aqui que é muito importante acerca dessa última colocação do bispo. Porque quando chega uma situação dessa em meu escritório, por exemplo, teve uma vez que meu celular estava tocando de madrugada e era uma irmã da igreja, de uma determinada denominação religiosa. E ela vinha enfrentando esse problema, e qual era o sentimento que ela tinha e qual eram as guerras que aquela irmã tinha que superar. 2 filhos, e ela era ali esposa de um ancião da igreja, e ela dizia, meu celular tocou, ela disse: doutora Alda, desculpe o horário. Eu disse: o que foi, doutora? Eu acho que hoje ele vai me matar. Meu Deus do céu, já pensou? Aí eu disse assim: eu vou ligar agora para o 190, eu vou chamar o 190, mas eu também vou acionar a patrulha e vou ver aqui e vou... Ela disse: doutora, pelo amor de Deus, eu acho... A senhora não pode só vir aqui com seu esposo de repente. Eu disse: não, mas... Veja, a senhora está em uma situação de risco. Ela: doutora, mas eles não irão entender. Eles não vão me acolher na igreja. Eu ainda não falei com... Olha, doutora, eu já falei com algumas irmãs, eu já percebi que o tratamento mudou. Olha aí. Porque... O legalismo. Né? Então, assim, e a porque... religiosidade. Então, assim, aí eu disse para ela: então vamos fazer o seguinte, pegue um Uber, saia de casa com seus 2 filhos e amanhã de manhã a senhora vai para o escritório que eu vou precisar conversar urgente com a senhora. Quando ela chegou ao escritório, fiz o acolhimento ali no nosso cantinho do acolhimento, e eu fui conversar com aquela irmã e fui verificar quais eram ali os dilemas, que eram pontos cruciais que a impediam de denunciar. Um dos principais, o acolhimento da liderança religiosa, que eu identifiquei. Esse daí eu disse assim: eu vou, faço o seguinte, eu vou até a sua igreja, eu vou conversar, eu vou lá com o pastor, não se preocupe, a senhora vai, olha, todo mundo sabe do trabalho que a senhora faz na igreja, a senhora tem um trabalho lá lindo, fundamental, e eu busquei ali deixá-la confortável. O segundo fator, a dependência econômico-financeira. O terceiro fator, o tempo de casamento, os filhos pequenos. E aí eu conversei com esse líder religioso, ele disse: doutora, a irmã deve ter procurado algumas irmãs, mas ainda não havia me buscado diretamente, mas nós vamos fazer esse acolhimento espiritual aqui, vamos ver o que essa irmã está precisando, vamos acionar um advogado da igreja para já pedir alimentos para os filhos. Depois que essa irmã, era 24 anos de casados, depois que essa irmã teve ela se cercou de cuidados,
ela foi e denunciou o seu agressor. Olha aí, viu? E Sente acolhida. saiu, e rompeu esse ciclo. Então, veja só, muitas mulheres, elas sofrem essa violência, mas naquele primeiro momento, o dilema é denunciar não porque elas não querem, mas é porque elas têm alguma situação que está dificultando essa denúncia. E é isso que, às vezes, a gente não consegue compreender. Eu fui compreender no meu exercício profissional, porque depois que eu criei o Cantinho do Acolhimento, que eu comecei a fazer várias dinâmicas que também são oriundas do meu curso de pedagogia, eu comecei a ter uma outra leitura, entendeu? E aí eu disse, não, eu vou conversar com o seu pastor. E na igreja, a irmã foi acolhida, foi recepcionada, eles se divorciaram, ele foi submetido a um tratamento, ele se recuperou nesse aspecto, mas ela não quis mais retornar, mesmo assim, porque ela disse, doutora, eu vivi muito tempo nessa situação de violência, agora eu quero, Cristo vai cuidar de mim, vai me tratar, e eu quero viver em função dos meus filhos. Pronto. Eu não tenho mais necessidade de absolutamente nada. Cristo, para mim, é o suficiente, mas só o fato de eu não viver desesperada, achando que ele iria me agredir, pensou, porque na igreja ele era um santo, mas fora bispo, no dia que eu saí do programa lá da comunidade, lá do Entre Amigos, olha a mensagem que eu recebi pelo Instagram. Doutora, gostei muito dessa campanha, porque tem muito homem que na igreja é um santo e em casa é um diabo. Isso eu acabando de sair. Isso é, infelizmente, é real. Então, a gente tem que confrontar isso, né? Doutora Alda, quais são suas redes sociais e do escritório para as pessoas que estão nos assistindo, te acompanhar, ir lá no direct? Alda Baima ADV, AF Baima Advogados. Tem também o Instagram do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, porque também tem lá outras advogadas, colegas. Tem Conselho... CMCBR Maranhão, Conselho de Mulheres Cristãs do Maranhão. @Conselho de Mulheres Cristãs do Maranhão. Perfeito. Eu acho que acredito também, Bispo, porque assim, só falando aqui, pegando esse gancho com a professora, é que falta esse esclarecimento do passo a passo. Então, assim, como muitas delas têm que conviver com um pacto de mediocridade, né? Então, você finge que eu sou feliz em casa, para a gente finge que é feliz. Até quando você vai fingir? Até quando? Tem até um livro chamado Isso Até Quando. Então, assim, como que a gente pode... Por isso que eu falo que essa é uma guerra muito silenciosa e drástica, porque essas mulheres, elas têm vergonha de tudo. Acho que ela foi na doutora Alda porque, assim, foi conduzida... Mas e quantas estão ali silenciadas? Muitas. Então, assim, você fazer um esclarecimento desse, com sermões temáticos, na escola bíblica dominical, no encontro de homens, no encontro de casais, no encontro de mulheres. Porque se a gente for olhar o direito à vida, a defesa à vida, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio mais universal de todos, que talvez seja o princípio que tenha mais consenso em todos os ordenamentos jurídicos mundiais, ele nasceu no Éden. Quando Deus disse, façamos o homem e a mulher a imagem de Deus. Quando Deus ele permite que você acorde com vida, porque o primeiro dom que ele te deu foi a vida. A vida. Então, e Cristo, o senhor falou aí de Cristo, pegando o gancho com a palavra na promotora, que ela disse que Cristo foi antes da Lei Maria da Penha, né? Quando aquele episódio da mulher adulta. Isso. Eu ainda diria mais. Não só o episódio da mulher adulta, mas de Madalena, de quando ele era cercado de mulheres. Mulheres, inclusive, mantinham o ministério dele, como Joana e Cusa. O fato, para mim, é o fato de Jesus atuando como advogado. Totalmente. De uma forma tão brilhante. Sim. Né, porque a lei de Moisés, de fato, né, dizia que o apedrejamento era pena para ela, mas ele simplesmente, usando da capacidade de professor que ele tinha, de mestre, ele simplesmente tirou uma reflexão deles. Tudo bem, entendo a lei de Moisés, porque eles queriam ver se Jesus ia descumprir a lei de Moisés. Sim. Então, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E é engraçado porque, assim,
são vários episódios de Jesus com as mulheres na Bíblia. É lindo. É Ele, lindo. é o melhor mentor, é o melhor exemplo. Quando ele se encontra com a mulher de Samaria. É forte. Ali em Samaria... Outra mulher curada. Não, curada, que tinha sido 5 maridos. Sofrida. A história deles é linda. Cristo queria se encontrar com ela, pediu para que todo mundo fosse comprar comida fora, porque ele queria se encontrar com aquela mulher, naquele lugar, naquele horário. E foi a mulher de Samaria para quem ele permitiu pela primeira vez que o evangelho se tornasse público. Porque até então ele fazia milagres e dizia, olha, mas não conta para ninguém, porque ainda não é chegar no meu tempo. Foi mesmo. Ele escolheu uma mulher para isso. E escolheu uma mulher para a ressurreição também. Justamente, a Maria, a Madalena. Então, assim, ele escolhe 2 mulheres para momentos estrategíssimos do ministério dele. E eu queria também fazer uma defesa dos patriarcas, viu? Bispo e professora. Abraão era extremamente apaixonado por Sara. Isaac só teve Rebeca na vida. Exatamente. E Jacó era tão apaixonado por Raquel que, além de apaixonado, trabalhou 7 anos, depois mais 7. Ele cozinhava para ela. Os patriarcas eram extremamente amorosos com suas esposas. Então, às vezes, quando a gente fala do patriarcado como sinônimo de machismo, é porque a gente não conhece a história. Não conhece a história. Certo. E Abraão não queria ter relacionamento com Agar. Não queria. Isso foi coisa forçado, da própria Sara lá, porque achou que não ia se cumprir, estavam já velhos demais, né? Quis dar uma ajudinha para Deus. Depois se arrependeu, ficou com ciúme e tudo mais. Ele gerou um problema para Abraão, né? Mas Abraão não queria. Abraão sabia, nós vamos esperar no Senhor que vai se cumprir. Ele prometeu tudo, né? Então a gente tem que permanecer. Gente, o tempo passa tão rápido. Por isso que o podcast é um negócio tão apaixonante. Por isso que é apaixonante e quase que viciante, porque a gente está aqui não esgota. E não esgota. Realmente ficou um ponto continuando. A gente precisa ter outro episódio, porque não deu para abordar tudo que a gente gostaria de abordar, né? Mas doutora Ana Letícia, quais são as redes sociais para as pessoas que estão te assistindo, te seguir, buscar os aconselhamentos lá? Olha, é @analeticiafigueiredo.adv. Lá tem inclusive acredito que foi isso que me uniu. Eu tinha escrito um artigo sobre crime versus pecado. Olha só. Certo? E esse artigo, que eu fiz assim um recorte dele para botar no Instagram, foi o que mais repercutiu nas redes, inclusive no Brasil, a nível internacional. Inclusive com um problema que tinha se levantado a nível de Brasil, envolvendo as igrejas evangélicas, onde eu fui procurado pelas pessoas que tinham sido as vítimas. Uma cantora muito conhecida, né? Uma cantora conhecida, casada com o filho de um pastor famoso, que na verdade, envolveu 4 grandes ministérios do Brasil. E quando eu me vi, doutora Alda, eu já estava envolvida nessa questão. Foi. Certo? Então, ficou difícil de sair. Quando você me convidou, eu falei, é de Deus mesmo. Porque agora não tem mais como voltar atrás. E a gente precisa... Porque quando fala das organizações eclesiásticas, é como eu disse, você abriu uma caixa preta. Certo? E você precisa de pessoas o quê? Com coração sensível e ensinável, como o bispo tem, que isso aqui é de uma sensibilidade tamanha, né? E a gente espera que isso reverbere e que as igrejas também abram as suas portas, pastor. Vamos continuar conscientizando. Doutor Alda, reforce suas redes sociais aí para as pessoas que nos assistem te acompanhar. Bispo, mais uma vez, minha gratidão. Eu que agradeço. Ana, minha gratidão, estou encantada. Na realidade, eu estou emocionada. Foi maravilhoso. Essa semana é uma semana de emoções. E sempre que eu vejo vejo chave de ouro. esses recortes e como essa campanha vem sendo propagada, conduzida e as ações irão chegar. Porque não são só as autoridades que irão abrir as portas, é Deus que vai abrir. Sim. Deus já está abrindo e promovendo assim milagres. E as minhas redes sociais, Alda Baima ADV, a F Baima Advogados, tem lá o @Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil. Então, e se você tiver precisando de ajuda, eu costumo dizer que a ajuda não tem preço. Você me busque nas redes sociais, eu vou tirar suas dúvidas e, com certeza, o que eu puder fazer para ajudá-las, eu irei fazer. Com certeza. Gente, esse episódio fica por aqui, mas é um ponto continuando, né? Justiça por Elas Cast vai voltar em breve com outro episódio para a gente continuar esse tema. Um abraço para todos e, por favor, se inscrevam no canal. Pensou no estúdio de podcasts? Vem para Porto Estúdios. Siga aí no Insta, @Porto Estúdios SLZ.